Boa noite, irmãos, graça e paz. Quão maravilhada estou de poder estar aqui novamente, nessa nova oportunidade, onde eu espero que seja a última. Eu não quero mais voltar onde eu estava. Como foi difícil dessa vez. Da outra vez eu estive no deserto, onde eu até preguei para vocês, onde eu me senti um bode. E dessa vez foi mais difícil, mas o Senhor me sustentou. E tudo começou, irmãos, porque eu não estava entendendo, eu não entendia, eu não queria entender o que Deus tinha para a minha vida. Tudo começou na pregação do pastor, onde diz, daquela que fala, o aviso da mulher de Ezequiel. Foi desse púlpito, onde daqui o pastor apontou o dedo e falou onde não era ele. Eu senti como se tivesse um vento quente batido e me jogado no chão e eu voltei. Na hora eu assustei. E eu olhei para ele e falei, foram segundos, muitos foram as vezes que eu assisti aquela ministração. Eu assisti muitas vezes. E tive a mesma sensação. Eu falei, é socorro de Deus. Eu falei, é o socorro de Deus. Depois veio o Marcelo Pereira, onde ele falou da indignação. E eu me vi muito indignada. Com muita coisa. Com o meu achismo. Achar que tudo estava, tudo do meu jeito que tinha que ser. Eu falei, Senhor, eu preciso do Senhor. Me muda, me ajuda. Eu comecei a pedir, chamei a pastora, falei para ela, pastora, eu preciso conversar com a senhora, eu quero ser livre em Cristo. Eu quero ser livre em Cristo. Eu não queria mais pregar, eu não tinha mais alegria, mas dentro de mim, o Senhor falava para mim assim, você tem que pregar. Porque eu te dei inteligência, eu te dei capacidade, e você vai fazer. Você vai ter que colher os teus frutos. Porque quando o Senhor nos chama a pregar, quando Ele nos chama a fazer qualquer serviço, seja ele o que for, Ele sabe certamente quantas almas você tem que resgatar. Então você não pode tirar a mão do arado. Às vezes, você tem um fruto, 2 frutos, 3 frutos. Não interessa. É o Senhor quem decide sobre a minha e a tua vida. E eu falei, Senhor, eu vou insistir. Numa madrugada, o Senhor me chamou a orar de madrugada, eu nem tinha dormido. E eu mandei um áudio para um irmão meu e para um cunhado. O meu irmão estava tomando corote de madrugada. Levantava para beber corote. Ele ficou 25 anos sem beber. E tinha se tornado escravo da bebida. E eu mandei um áudio para ele e falei o Salmo 51 para ele. Irmãos, foi só o áudio, eu não falei com o meu irmão, foi só o áudio que eu mandei. O meu irmão parou de beber. O meu irmão hoje está numa igreja cristã, se batizou. Eu falei, Senhor, eu comecei a não acreditar. Falei, Senhor? Ele falou, sim, você. O meu cunhado tinha saído 2 vezes com a moto para se matar. Eu mandei um áudio para ele. Eu mandei 5h30 da manhã, 6h10 da manhã, ele mandou uma resposta para mim. Eu precisava ouvir isso que você me mandou. Eu não estou suportando mais. Eu falei, eu fui. Aí o Senhor foi me falando, Ele fala conosco todos os dias, de maneira diferente, com situações diferentes. E o que nós temos que aprender a fazer? Começar a pegar tudo que o Senhor nos passa. Porque Ele tem derramado misericórdias imensas sobre as nossas vidas. Diariamente. E às vezes nós deixamos passar as pérolas por nós e não fazemos uso delas. Não observamos. Não queremos estar na casa do Senhor. Não queremos adorá-lo em verdade. Somos fingidos, hipócritas. E eu falei, eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais. E aí veio acontecendo coisas. Abria textos e lia. Eu abria a Bíblia e eu não conseguia achar mais por aquele texto até agora. Onde o Senhor fala para mim da soberania dele.
destacou assim o texto na Bíblia, um comentário da Ellen White, que ele falou para mim assim: sou eu quem escolho. Tudo que sai daqui, o entendimento que eu tive, é ele quem fala. Não duvide. E aquilo eu tremi e temi muito. Eu falei, eu vou fazer a diferença. Não quero mais ficar na mesmice. Outro dia, o irmão Jorge, levantou e falou uma coisa maravilhosa que eu precisava ouvir aquilo. Creia em Jesus. O Senhor tem usado várias pessoas. E nós temos que ser persistente, perseverante, irmãos. Independente do que esteja acontecendo nas nossas vidas. E na quarta-feira passada, antes de vir para o culto, eu estava ouvindo um podcast. E o rapaz falou um versículo. E eu peguei aquele versículo, abri a Bíblia, anotei e vim para o culto. Cheguei aqui, li de novo e reli. E o Senhor foi me dando entendimento. No sábado, sentada ali atrás, eu estava conversando com a Marli sobre esse texto. A pastora passou por mim, voltou e me chamou. O meu coração parecia que ia quebrar, eu tremia de alegria e de medo. Falei, Senhor, mas ele falou, não, vem, você vai morrer para vocês. E o texto que ele me deu, irmãos, abra em João 12, o verso. Por favor. A página é 1212. No capítulo 12, Jesus já estava na última semana de vida dele. Então ele passou por várias, entrou na cidade de Jerusalém. Quando chegou no verso 20, ele fala, alguns gregos procuram Jesus. Não eram os judeus, e sim pessoas de fora de lá, que sabiam da lei de Deus, e foi diante de Felipe, pedir que queria falar com Jesus. No verso 20, ele fala o seguinte, na verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, eu falei, quando eu li até aqui, eu falei, meu Deus, eu preciso cair nessa terra. Eu preciso cair nessa terra. Eu preciso morrer. Porque o grão de trigo, irmãos, ele é duro, a casquinha dele. Por dentro ele é bem macio. Quando ele cai na terra, e nós temos caído numa terra muito fértil. Nós temos condições de dar frutos. E um grão de trigo, ele dá 2 hastes. Eu fui pesquisar, falei, não é possível. E em cada haste, em cada ponta, vem aquele tendãozinho. Ali são 20 espigões aproximadamente. Que espigões são aquela parte que fica uma camadinha em cima do outro. Dali nascem de 3 a 5 grãos. Multiplica por 20. 1 grão dá 60 grãos. Eu falei, Senhor, eu quero esses grãos para mim. Eu vou morrer para mim, para poder viver no Senhor. Falei, eu preciso e nós precisamos. Nós temos que morrer. Nesse momento, Jesus estava morrendo literalmente, porque ele ia morrer pelo meu e o teu pecado. E eu achei fantástico. E quando o grão não morre, ele permanece só. Se você está só, você não tem fruto. Na tua casa você está sozinho ou sozinho? Cale-se diante do Senhor. Derrama o teu coração e deixa Ele fazer a obra para trazer os seus.
Foi 45 quilômetros, onde uma palavra minha conseguia atingir um irmão meu. Às vezes você está dentro da tua casa. Dentro da tua casa tem muitos problemas, todos nós temos. E um exemplo que eu peguei para a minha vida foi o de Ana e Penina. Ana, idosa, reclamando, murmurando, eu quero filho, eu quero filho, eu quero filho. E Penina exibindo toda a cria dela. O dia, no 1 Samuel, no primeiro capítulo, quando ela se derrama diante do Senhor, o Senhor falou, agora eu vou te atender. E ele não deu simplesmente um filho para Ana. Ele deu simplesmente Samuel. Aquele que faria a diferença. Aquele que foi ser o sacerdote. E fez obras maravilhosas. Às vezes você olha e fala assim, meu filho. Não, é o teu filho. É o seu filho. Ele não é simplesmente o seu filho. Para Deus, ele é o filho. Então, nós temos que aprender a ser filhos. Com um pai tão amoroso, que ele entregou o filho dele para levar sobre ele todos os nossos pecados. E aí ele continua. Mas, se morrer, dá muito fruto. Nós temos a condição de darmos muitos frutos. Temos que nos matar. Aquele que foi chamado, não rejeite o chamado do Senhor. Seja para qual obra for. De repente, não é aqui dentro, às vezes é lá fora. Não sei o que o Senhor tem para cada um de nós. Eu falei, essa oportunidade eu vou agarrar e ninguém vai me tirar. Porque eu quero ser o grão que dará vários e muitos espigões. A minha voz vai chegar. Só o Senhor sabe onde, mas ela vai. Para finalizar, irmãos, eu li um texto que diz o seguinte: talvez a semente que precisa morrer em você esteja ligada à sua vida espiritual. Somos escravos espiritualmente. Deixamos ser atormentados por conta das nossas decisões, por conta das nossas brechas. Eu decidi não ser mais. Você tem ouvido a palavra do Senhor há muito tempo e sentido o chamado de Deus. O Senhor tem falado no chamado. Mas, por causa do seu apego às coisas do mundo, a negócios, a muitas coisas, a comida, coisas supérfluas diante do Senhor. Tem fechado os olhos e os ouvidos para Deus. Portanto, a semente da incredulidade, da hipocrisia religiosa, não morreram para que nasça o fruto da intimidade, da adoração genuína e da santificação, da santidade. O Senhor espera de nós um fruto de intimidade, adoração genuína, adore o tempo todo. Está difícil? Adore. Está cansado? Adore. Nem que seja no lá, adore. Creia que o Senhor pode fazer coisas maravilhosas. E é assim que Ele tem me ensinado. Eu procuro estar adorando a Deus a todo tempo. Quando vem alguma coisinha que não agrada o Senhor, eu falo, Senhor, não. Eu falo de manhã com os anjos do Senhor. Falo, Senhor, dê ordem aos seus anjos. Quando eu falar alguma coisa que não é de seu agrado, Ele me cutuca para que eu possa pedir perdão. E isso tem sido uma prática na minha vida. De 2 meses para cá, 1 mês para cá.
Falei, eu vou fazer. E o Senhor tem feito coisas maravilhosas, fazendo com que eu veja luz onde não tinha. Onde eu achava que eu estava morta, de que não tinha mais jeito para mim, eu me conformei. Então, irmãos, queira um caminho de milagres sobre a sua vida. Não desista, não pare, não desanime, não deixe que as aves, as pessoas ruins venham te contaminem com palavras estranhas, porque chegam muitas pessoas que querem nos derrubar diariamente, fazendo com que nós sejamos descrentes de Deus. Situações, mas tenha fé, tenha coragem, coloque sempre diante de você, grande é o Senhor, meu Deus, e poderoso é o Senhor Jesus Cristo, porque assim venceremos. Amém?